Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui a mais uma aula no nosso canal. E antes de mais nada, eu já te peço, deixa o like, isso é muito importante. Essas aulas que eu gravo, esses scripts, a gente gasta muito tempo preparando o script, montando uma aula, estudando, para trazer o conteúdo mastigado aqui para vocês. Então, deixa o seu like, custa nada, né? Mas me ajuda muito. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam também ver, né, esse conteúdo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque 2 vezes por semana, segunda e quarta, tem vídeo novo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre manipulação de dados no R. Se você veio assistindo a série de aulas, né, eu começo lá no início com a instalação do software. Depois a gente aprende a parte de pacotes. Depois a gente aprende toda a parte de importação de dados de forma tradicional, né? Via CSV, via Excel. Aprendemos como fazer a importação de dados, né? De arquivos da internet, por exemplo, do site do IBGE, arquivos de dados climáticos, arquivos de dados econômicos. Mas beleza. Seu dado está no R. E agora? O que você faz? Agora tem que trabalhar esses dados. Antes da análise estatística. Muitas das vezes a gente precisa manipular essas informações para tornar ela pronta para rodar uma análise. E é o que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Bom, vamos aqui para o R. Tá? Hoje nós vamos falar especificamente do pacote dplyr. Depois eu vou criar outras aulas falando do tidyr e do string R, ok? Então, o dplyr, pessoal, ele facilita a manipulação de dados. Então, ele faz coisas muito importantes, que é selecionar colunas, filtrar linhas de dados, criar variáveis, resumir os seus dados, juntar tabelas. Então, é muita coisa legal que o dplyr faz, que você não precisa usar o Excel para fazer. Porque muitos de vocês vão falar, mas eu posso fazer isso tudo no Excel. Primeiro, por que eu acho que tem que fazer no R? O Excel, pelo menos para os usuários comuns, ele não é programável. Então, você vai ter que... Cada planilha você vai ter que fazer aquilo, repetidamente, várias vezes, gastando muito tempo. Nós não temos tempo para perder hoje em dia com organização de dados. Não estou falando que não é importante, eu estou falando que tem forma de fazer muito mais rápido, e aquelas pessoas que entendem isso, elas ganham tempo. E no R você pode programar as funções. Então você criou uma função, gastou um pouquinho de tempo, mas ela vai servir para toda a sua vida. Se você faz aquilo repetidamente, no R, você não vai ficar criando código de novo. Então, por isso que eu acho, toda manipulação de dados tem que ser feita no R ou no Python, né? A gente vai gravar aula de Python também. Porque são sites de programação, você monta as funções e depois não precisa mexer mais. Ok? Então eu vou instalar os pacotes. Se você não sabe como instalar pacote, definir caminho, fazer leitura de dados, tá? Aí você vê as aulas anteriores. Não vou falar disso hoje de novo, não. Eu já ensinei em outras aulas. Então, pessoal, o arquivo que eu vou ler aqui, ele é um arquivo simples. Tá? Ele é um arquivo que eu tenho 3 locais, Sorriso, Ponta Grossa, Toledo. 3 tratamentos, tá? T1, T2, T3. Repetições, 4 repetições. E tenho 3 variáveis, produtividade, teor de óleo e teor de proteína. Então vamos lá, vamos trabalhar. Primeiro nós vamos usar a função select. A função select, ela é utilizada quando eu quero selecionar colunas. Ou seja, eu vou criar um novo dataset apenas com algumas colunas selecionadas. Léo, por que eu vou fazer isso? Porque às vezes você tem um arquivo muito grande, com muitas colunas, difícil de se trabalhar,
E, na verdade, você quer utilizar poucas colunas para fazer uma determinada análise. E se você tem arquivos muito grandes e você começa a usar muito esse arquivo dentro do R, isso vai consumindo memória no seu computador, vai tornando ele mais lento na hora de rodar a análise, e se for muito, o R vai falar, olha, eu não tenho memória para isso, e aí o R aborta, né? Ele reinicia. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de arquivo, é muito comum a gente fazer a seleção das colunas que realmente são importantes. Ah, Léo, todas as colunas do meu arquivo de dados eu vou utilizar. Então, você não vai usar a função select. Mas para muitos de vocês, a função select vai ser importante. Então, como que a gente usa essa função? Eu vou criar um novo arquivo de dados, que eu posso dar o nome que eu quiser. Aqui eu vou chamar de dados prod, ok? Ele recebe o meu arquivo original, dados, e essa estrutura aqui talvez você não conheça. Daqui no R a gente chama de pipe. É uma estrutura própria do pacote dplyr. É utilizado em outros pacotes também, mas o dplyr é o principal deles. Então, porcentagem maior porcentagem. Quando eu coloco isso, eu posso inserir várias funções na sequência e o R já entende que todas aquelas funções vão ser realizadas dentro do meu arquivo dados. Então, eu já li o dados está aberto ali para o R, para ele fazer o que ele precisar fazer ali dentro. Tá bom? Então, pessoal, aqui nós vamos utilizar a função select. Então, eu coloco dados pipe, na linha seguinte, eu coloco select, abro parênteses. Dentro dos parênteses, eu vou colocar o nome das colunas que eu quero selecionar. Eu quero selecionar a coluna local, a coluna tratamento e a coluna produtividade. Eu posso selecionar quantas colunas eu quiser. Basta eu colocar o nome da coluna, vírgula, próxima coluna, vírgula. Só a última coluna que eu não ponho vírgula, tá, gente? Não dá erro. Feito isso, eu criei um novo arquivo apenas com as colunas selecionadas. Isso vai facilitar muito a minha vida na hora de rodar a análise. Então, olha como que vai ficar, ó. Criei aqui o arquivo e agora eu tenho somente 3 colunas. Beleza? Então, muito simples, né? Não tem nenhum segredo. Só um detalhe. Como a gente está usando a estrutura pipe, eu não preciso colocar o nome das colunas entre aspas, tá? Aqui eu ponho só o nome da coluna normal. Porque a estrutura pipe, ela já entende que aquilo ali é o nome da coluna, mesmo eu não colocando entre aspas, né? Que seria para colocar como string. Ele já consegue entender, ok? Bom, Léo, e se eu não quiser selecionar coluna? Coluna eu quero manter a quantidade de colunas que eu tenho. Mas eu quero selecionar as linhas. Eu tenho um arquivo muito grande. Por exemplo, quando eu trabalhava na Bayer, pessoal, eu já trabalhei com arquivos de dados com mais de 20 milhões de linhas. E às vezes eu não vou usar aquilo tudo para análise. Às vezes, para algumas análises, né, a gente tinha muitos locais, muitas regiões. Eu não quero rodar uma análise só para todas as regiões. Eu vou rodar por região. Então, eu posso filtrar por região. Eu posso filtrar por local. Aí vem a função filter. A função filter eu utilizo quando eu quero selecionar dados por linha. Isso é muito importante. A função select, ela seleciona colunas. A função filter, eu seleciono as linhas. Entenderam a diferença? Isso é muito importante. E são duas funções que vocês vão utilizar muito. E pode usar as duas até junto, né? Selecionar linha e coluna. Ok? Então, como que eu estruturo a função filter? Dados. Não, primeiro, né? Eu crio o meu arquivo de dados, dou o nome que eu quiser para ele, aqui eu chamei de dados sorriso. Recebe o meu arquivo dados. Pipe. Sempre vai usar o pipe, tá, gente? Todas as funções do dplyr nós vamos usar o pipe. Na outra linha, filter, que é o nome da função, abre parênteses.
Aí olha como que é a estrutura. O filter é um pouquinho mais complexo do que o select, mas nada muito complicado. Eu coloco o nome da coluna, que eu vou fazer a seleção. Então, por exemplo, local, igual. E aí o sinal de igual no R, quando eu quero trabalhar com essas partes de condições, né? Então eu quero local que é igual ao nome específico. Isso é uma condição. Eu coloco igual, igual. Tá? Não posso pôr só igual, não. Um igual só assim, não. Tem que colocar dois, tá? Igual, igual. E eu quero selecionar sorriso. Aí sim eu coloco entre aspas sorriso. Então o nome da coluna eu não preciso colocar entre aspas, mas o fator que eu quero selecionar ali dentro, eu tenho que colocar entre aspas, tá? Vírgula, se eu quiser filtrar por mais uma coluna, eu posso filtrar só por uma coluna, só por local. Mas aqui eu quero filtrar por local e tratamento. Então eu coloco vírgula, o nome da coluna tratamento, igual, igual, entre aspas, o nome do tratamento que eu quero selecionar. Então, por exemplo, aqui T2. Poderia colocar mais, vírgula, o nome de uma outra coluna. Por exemplo, poderia colocar vírgula, produtividade maior que 4.000 quilos. Selecionar só aquilo. Você pode colocar quantas condições você quiser. A função filter, ela aceita. Vamos criar aqui o nosso arquivo. Olha que legal. Então, agora eu tenho só sorriso, só o tratamento 2, as repetições desse tratamento, a produtividade, o teor de óleo e o teor de proteína. Então, eu não selecionei coluna. Selecionei apenas linhas. Ok? E a função mutate agora. Ela cria ou modifica uma coluna. Então, às vezes, a gente quer criar uma nova coluna de dados. Como que eu faço? Uso a função mutate. Então, como que é a estrutura? Crio um novo arquivo de dados, dou o nome que eu quiser para ele, que eu chamei de dados underline mutate. Recebe o meu arquivo dados, pipe, na linha de baixo eu coloco mutate, abro parênteses. Então, eu vou criar a nova coluna. A minha coluna vai ser a produtividade em toneladas por hectare. Então, eu chamei ela de prod, underline T, underline hectare. Essa coluna, ela vai ser igual à minha coluna produtividade dividido por 100. Então, eu posso fazer aqui o que eu quiser, tá, gente? Para criar uma nova coluna. Aqui o que eu quero é a produtividade dividido por 100. Então, aqui eu já fiz o mutate, tá? Mas só para vocês entenderem que eu posso usar as funções todas juntas, eu coloquei mais um pipe. E aí é importante, se você vai adicionar mais de uma função, toda a linha tem que ter um pipe, exceto a última linha, que aí não precisa. Então, pipe, select. E aí eu vou selecionar só local, tratamento, repetição, produtividade que estava em quilos por hectare e produtividade em toneladas por hectare. Então, olha que interessante. Então, agora eu tenho um arquivo com as colunas selecionadas, local, tratamento, repetição, produtividade por hectare, e com a minha nova coluna. Poderia adicionar o filter. Olha como que eu vou fazer, ó. Porcentagem igual porcentagem, ó, filter. Eu vou filtrar o local igual Ponta Grossa. Vou mudar a nossa seleção agora, tá? Ponta Grossa. Vou colocar só uma, tá? Olha como que fica agora. Então agora eu usei as 3 funções que vocês aprenderam na aula de hoje de uma vez só. Eu criei uma nova coluna usando o mutate. Eu selecionei as colunas que eu tinha interesse usando o select. E eu filtrei as linhas que eu tinha interesse usando o filtro.
Olha que interessante, né? Que pacote de funções espetacular que o Deep Learning entrega para a gente, assim, de forma muito simples de usar. Tá? Então, é assim que a gente cria a coluna, seleciona a coluna e seleciona a linha dentro do R. Quando a gente for para a parte de análise de dados, nós vamos utilizar isso muito dentro do R. Ok? Então, isso vai ser muito importante para nós. Então, pessoal, a aula de hoje é isso, tá? Mais uma vez, se você gostou dessa aula, deixa o seu joinha, compartilha com seus colegas, deixa um comentário falando se você já usou alguma dessas funções ou se você usa outras funções do R para fazer essa mesma coisa. Porque o R não tem só essas funções, ele tem outras também. Deixa aqui nos comentários para eu saber. Quem sabe até gravar a aula de outras funções também, baseado no comentário de vocês. E no mais, vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais!